Se você usava a internet entre 2017 até meados de 2019, você provavelmente presenciou uma das épocas mais marcantes que já existiu na internet, o final da década de 2010, também conhecida como Late 2010s. Esse período foi uma das últimas eras da internet, marcando o fim do Broadcast Yourself e o começo da internet vertical. Existe algo de diferente na internet dessa época? Lo-fi, subcomunidades, madrugadas, sites relaxantes, vida noturna e dentre inúmeros outros elementos formavam essa estética. O que realmente diferencia ela de muitas estéticas ou fenômenos é que ela era mais que uma simples estética, era como um estilo de vida. Muitas pessoas realmente viviam ou queriam viver como padrão estabelecido. Além disso, essa época era marcada por uma enormidade de conteúdos diferenciados. Um dos canais que mais marcaram esse período foi o do Golart. Tudo que se relacionava de algum modo com esse fenômeno tinha o seu lugar no canal do Golart, desde o lo-fi de fundo até as gameplays simples e o tom de voz calmo. É algo totalmente diferente do que a gente vê nos canais atuais. A maior parte dos temas não tratavam de pessoas que realmente tinham alguma influência na nossa vida e raramente tinham algum teor aprofundado. Eram apenas comentários sobre alguma coisa que na realidade nem tinha tanta importância, nem para quem opinava e nem para quem ouvia. Hoje, os temas abordados pela maioria desses canais são pesados, escolhidos a dedo para motivar a discórdia. Não que abordar temas sérios não seja necessário, mas é fato que isso é algo bem mais pesado que simples opiniões sobre uma mudança do YouTube ou qualquer outra coisa simples como acontecia na época. Outra característica marcante dessa época era o lo-fi. Hoje o lo-fi é algo comum, simplesmente um som de fundo padrão, mas na época ele era algo totalmente diferente e até com um significado relativamente profundo, diferente de hoje em dia. Não era tão comum ver uma variedade de gêneros em uma mesma situação. Cada gênero musical parecia pertencer a alguma situação específica, e o lo-fi era o símbolo dessas comunidades. Além dele, alguns gêneros musicais também marcaram o final da década, em especial o trap e o rock alternativo, que se tornaram bastante populares na época. Também foi durante esse período que as séries com histórias contínuas se tornaram populares. Antes disso, as séries tinham episódios relativamente dispersos. A maior parte das séries não possuía uma história como principal objetivo. Pelo contrário, a conexão dos episódios era algo secundário. E embora algumas séries já tivessem feito isso antes, como é o caso de Lost, Breaking Bad e The Walking Dead, elas ainda não eram uma hegemonia. Mas foi a partir de meados de 2015 até 2019 que essas séries com histórias longas se tornaram um fenômeno e quase um padrão na indústria. Uma das séries que mais influenciaram as comunidades da época foi Mr. Robot. Lançada entre os anos de 2015 e 2019, essa série conta a história de um hacker ativista o qual tem o objetivo de tornar o mundo um lugar melhor e mais seguro das grandes corporações. Essa série consegue capturar boa parte da estética e dos sentimentos dessa época, e tudo isso é bem estruturado em torno de uma trama realmente interessante, o que faz com que essa série seja um ótimo símbolo da estética e das comunidades daquela época. Os animes e os jogos também marcaram essa época, em parte por um renascimento de vários títulos clássicos que haviam decaído com o tempo, mas também pelo fenômeno dos jogos indies, como é o caso de Yume Nikki e Undertale, que chegaram ao grande público, enquanto jogos que marcaram época, mas que haviam perdido grande parte do seu público foram ressuscitados, como é o caso do GTA San Andreas,
que recebeu inúmeras teorias na época. O que realmente marcava os jogos daquele período era a forma com que eles eram vistos. Jogos que antes apenas eram conhecidos pelas mecânicas que possuíam, passaram a carregar mistérios, teorias e lendas. É como se tudo que a internet conhecia até aquele momento tivesse recebido um novo olhar, renovando a obra por completo. Além disso, a internet passou a se encher de enigmas e mistérios. Várias lendas e histórias surgiam todos os dias, desde teorias sobre a Cicada 3301 até jogos que escondiam supostos assassinatos, como é o caso de Payolune. É incrível ver como a comunidade da época conseguia modificar totalmente as mídias que existiam. Um jogo poderia assumir um tom totalmente diferente, com base em uma única fala. Um carro vermelho parado em uma oficina agora era parte de um culto e um mistério que percorria toda uma franquia de jogos. Ter um emprego comum e viver uma vida simples não parecia ser um problema. Pelo contrário, esse era justamente o objetivo de muitas pessoas. Ter uma vida comum, trabalhar, voltar para casa, ligar o computador ou o videogame e jogar ou assistir enquanto come algo era a meta de vida para muitas pessoas. Essa vida não parecia distante e nem ruim, era algo simples e bom. Chegar em casa depois de uma noite e jogar em algum servidor ou assistir alguém jogando e conversando era diferente. Você não precisava criar uma imagem de quem você é para as pessoas verem. Hoje, nossos perfis e comportamentos na internet acabam representando uma falsa ideia, uma identidade que queremos transmitir, mas que realmente não somos. Antes, tudo era mais simples, apenas pessoas interagindo e se divertindo à distância. Era muito comum que as pessoas construíssem amizades em jogos simplesmente por conversarem durante uma partida. Hoje, isso é cada vez mais raro. É difícil encontrar pessoas que respondam às tentativas de interação e, mais difícil ainda, manter uma conversa sem que temas fora do nosso controle surjam. Antes, pessoas que não tinham amigos na vida real podiam entrar em algum jogo e conhecer pessoas como elas. Hoje, isso mudou completamente. É mais fácil conhecer pessoas pessoalmente do que em um ambiente digital. Chegar em casa e jogar durante algumas horas com pessoas de outros lugares nunca foi tão desgastante quanto é hoje. Sabe, as comunidades dessa época tinham um tom diferente, um misto de melancolia, conforto e solidão, o que é bem diferente, afinal conceitos opostos parecem se interligar. É como se a internet e a cultura da época fosse um refúgio para as pessoas e para as coisas ruins do dia a dia. É difícil explicar como assistir um vídeo daquela época durante a noite era diferente. A sensação de otimismo era muito forte. Sabe, eu acho que o que realmente tornava essa época diferente das outras é que as coisas simples e comuns pareciam bonitas, seja a chuva, o fim do dia, a madrugada, ir no mercado ou qualquer outra coisa. Hoje é bem raro encontrar canais de qualquer tipo que consigam transmitir esse sentimento, onde você fica confortável em simplesmente assistir alguém se divertindo ou conversando com você depois de um longo dia. Como não existia uma barreira de qualidade ou alcance, qualquer pessoa no seu quarto poderia criar um conteúdo para alguma comunidade, o que ocasionava em uma criação de conteúdo absurda. Afinal, essa não era feita com objetivos financeiros, mas simplesmente para entreter uma comunidade a qual se fazia parte. Essa foi a última época em que a internet teve grandes separações de nichos. O que sucedeu no final da década de 2010 foi um movimento contrário. As comunidades deixaram de divergir e passaram a convergir. A separação desses nichos, que cresceu em poucos anos, teve um fim tão rápido quanto o seu crescimento. Dessa vez, se adensando em grandes blocos com padrões estabelecidos, foi criada uma imensa limitação técnica para a produção de conteúdo e principalmente uma enorme restrição de alcance.
E bom, essa época é a maior prova de que a internet não está simplesmente nostálgica, afinal, esse período não é algo tão antigo quanto o Year 2K, por exemplo, fazem apenas 5 anos desde a queda desse formato. O saudosismo do passado recente não é simplesmente saudosismo, pelo contrário, o que acontece hoje é uma tentativa de retomar os aspectos positivos daquela época, não somente do final da década de 2010, mas de toda a internet que antecedeu a atual. Então, se você, assim como eu, sente falta dessa época, que tal você criar um canal só para comentar sobre o seu dia, jogar ou falar sobre algo que você não vê ninguém falando? E não faça isso pensando em ser visto por milhares de pessoas. Claro que isso é legal e tal, mas faça isso pensando em atingir pessoas como você. Como se aquele canal fosse um diário ou um ensaio pessoal. Talvez, se várias pessoas fizerem isso, a gente consiga ter um pouco desse sentimento de volta. Eu mesmo criei um canal para isso, então se você tiver algum interesse, o link vai estar na descrição. Mas se você não quiser, considere criar um canal para você. Eu acho que esse pode ser um ótimo passatempo tranquilo para sua noite. Muito obrigado por quem assistiu até aqui e até a próxima.